sobre um tema super importante com a doutora Daniela Maria, que é psicóloga, e nós vamos falar sobre a questão da saúde mental no ambiente de trabalho. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, agradeço o convite, para falar de um tema super importante, inclusive nessa semana, que teve a semana do trabalhador, e falar, desmistificar algumas crenças que ainda existem em torno da saúde mental e, consequentemente, no que vem acarretando o afastamento das pessoas neste ambiente. Realmente, doutora, nesta semana, tivemos o feriado do Dia do Trabalhador, é uma semana alusiva ao trabalhador, e é importante levantarmos algumas questões a respeito desse assunto sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Olha, Natália, eu vou trazer um dado. Segundo uma pesquisa do IBGE, doutora, em 2019, 10,2% das pessoas com 18 anos ou mais receberam diagnóstico de depressão. O que você acha que está gerando tantos problemas no ambiente de trabalho? Visto que desde da data dessa pesquisa, acredito que isso vem aumentando. Por outro lado, também tem um conhecimento maior, porque as pessoas passaram a procurar mais, mas, consequentemente, são os fatores que não são trabalhados, que não são entendidos, que ainda agirem em torno do preconceito de cuidar da saúde mental. Consequentemente, isso vai agravando e, quando não tratado, como qualquer outra doença, ela vai ter uma consequência maior para o indivíduo, seja em qualquer ambiente. E, doutora, especificamente no ambiente de trabalho, qual seria, por exemplo, o gatilho para eu entender que que a minha saúde mental não está positiva e a problemática vem do meu ambiente laboral? Como que eu consigo identificar? Sim. Consequentemente, a partir de alguns fatores, de sintomas que o trabalhador ele vem apresentando, inclusive de esgotamento pela pressão do trabalho, pelas cobranças por resultados, e também como o medo, medo de demissões, que isso vem intensificar também depois da pandemia. Eu acredito que é também um dado que vocês tenham pesquisado. E aí, consequentemente, o indivíduo, o trabalhador, ele se vê num ambiente hostil, de vulnerabilidade, pelo medo e pela insegurança, inclusive pela pressão que aquele trabalho, muitas vezes, ele vem acarretar. Então, até onde o profissional, ele entende que ele precisa só do dinheiro. Falar um pouquinho sobre mulher e mercado de trabalho, mulher e ambiente do trabalho. E apesar, Nicole, de alguns avanços, a mulher ainda sofre muito com um cuidado que é invisibilizado, sobrecarga, esse trabalho do cuidado que é frequentemente deixado de lado, As pessoas, elas não entendem a sobrecarga da mulher para além do trabalho, da jornada dela, somente em casa ou no trabalho que ela executa, doutora? E aí tudo isso pode afetar, sim, negativamente a saúde mental da mulher, visto que é uma das maiores causas do adoecimento mental, As mulheres, elas adoecem mais mentalmente falando. E como é que a senhora vê essa sobrecarga? Quais são as estratégias? O que é que pode ser feito especificamente nesse grupo para que essa cultura, para que esse cenário comece a mudar? Sim, Natália. Na verdade, quando a pessoa, a mulher, como você falou, vem de um ambiente que já vem com a sobrecarga doméstica, a sobrecarga familiar, muitas vezes, e chega no ambiente de trabalho, ela vem com essa carga a mais. Então, consequentemente, vai ser um fator que vai repercutir de forma negativamente, E aí a jornada de trabalho, ela tem sido normalizada, de certo modo. A partir do momento que o indivíduo ele percebe esse esgotamento, que aí é o que a gente fala comumente hoje, é muito conhecido, que é a síndrome de burnout, traz esse agravamento, porque as pessoas começam a se sentir esgotada, e esse esgotamento, ele não somente ele tá ligado ao ambiente de trabalho, por muitas vezes ela já vem com essa carga de outros ambientes, eu tenho muito no consultório queixas nesse sentido, principalmente porque a mulher ela tem, ela teve esse acesso mais demorado e foi muito conquistado, porém ainda é uma crescente, no sentido desse acúmulo.
É importante você falar do burnout, né? Que é um dos grandes transtornos hoje da nossa vida contemporânea. Exato, né, na sociedade Nicole? moderna, Natália, porque o fluxo de trabalho aumenta cada dia mais. não é isso? Exatamente. É muita pressão, a nossa vida mesmo, né? O nosso poder de compra, por exemplo, ele está muito prejudicado. Então, tem essa pressão para pagar as contas. Você falou o medo de uma demissão, essa pressão, por exemplo, para atingir metas, né, nas empresas. Enfim, tem toda essa questão. Para além disso, sobrecarga, tudo muito acelerado, muito instantâneo, muito urgente, e isso pode sim desembocar ali num problema mais grave como o burnout. Mas aí ainda, muita gente ainda não sabe o que o porquê, o que significa burnout. Pode esclarecer um pouquinho, trazer um pouco mais para o nosso ouvinte entender o que é esse transtorno e a partir de qual o caminho que ele começa a tomar, a partir do momento que as pessoas são diagnosticadas com ele? Sim. Fazendo um adendo a isso, né, não somente falar da síndrome de burnout, a gente precisa entender, de fato, o que é a saúde mental. Né? A saúde mental, ela não quer dizer que é a exclusão da doença, da saúde. Não necessariamente o indivíduo ele não é só doente, nem ele é só saudável. Né? E a partir do momento que você percebe alguns sintomas, algumas características, você também precisa identificar. Né? Porque existe uma diferença entre o estresse, a ansiedade e o esgotamento, que é o burnout. Né? Então, de certa forma, o estresse, ele é um agravamento da irritabilidade. Né? A ansiedade, ele é uma reação do nosso organismo de acordo com essa pressão social, com essa pressão que as pessoas vêm sido submetidas. Já o burnout, né, na síndrome de burnout, é o excesso de toda essa carga, onde ele começa a diminuir a condição mental e saudável do indivíduo diante do estressor no trabalho, né, que é uma síndrome relacionada ao trabalho. E a partir daí, ao esgotamento, por essa pressão e por esse acúmulo, tanto do estresse, né, que é o estresse crônico, onde como você falou, no alto índice do afastamento das pessoas do trabalho, porque é quando a pessoa já não consegue produzir. E aí da importância das empresas começarem a entender, né, os colaboradores, como também o indivíduo socialmente doente nesse sentido. Né? E aí a importância também da empresa entender que o indivíduo, se ele estiver tratado, se ele for reconhecido, ele também vai gerar maior condição para a empresa, né? Dentro dos resultados, dentro do que eles esperam como positivo, né, para o índice daquela empresa. E, doutora, qual seria o tratamento? Por exemplo, fui diagnosticada com burnout, posteriormente a isso, eu vou me afastar automaticamente do meu trabalho, do meu ciclo laboral, ou existe algum paliativo que consiga ter o tratamento ao mesmo tempo que eu continue realizando a minha atividade? Sim. Como eu falei dessa diferença, né, o burnout ele já é o extremo de todas as consequências que o acúmulo de trabalho, a pressão de trabalho, essa cobrança, ela gera no trabalhador. Então, quando chega nesse limite, já é o momento realmente do afastamento, que é por isso esse alto índice. Então, é importante que o indivíduo, a partir do momento que ele perceba que ele tem uma dificuldade, né, aquele indivíduo que não consegue mais executar suas funções como esperado, né, como foi determinado para aquele trabalho, ele começa também a chamar a atenção, né, para o próprio comportamento e, consequentemente, entender até onde ele pode ainda funcionar. Eu tenho dúvidas sobre o tratamento, Natália, porque, por exemplo, é um gatilho externo, né? O meu ambiente de trabalho que está me pressionando. Sim. E que está, como eu posso dizer, me deixando trazendo um esgotamento, né? De saúde mental, esgotamento físico. E como seria esse tratamento paliativo, por exemplo, antes de chegar ao extremo na parte do burnout, mas anteriormente, é um atendimento com psicólogo? Quais são os outros médicos que nós vamos ter o cuidado também para poder conseguir? Os cuidados multidisciplinares. Exatamente. Também, né, Nicole? Complementando isso que você está falando, para além da questão do burnout, do tratamento, mas como é que a gente consegue entender
que a gente está num processo de adoecimento mental e que o trabalho, o nosso ambiente de trabalho, seja ele por cansaço ou por outras questões também, um assédio moral, assédio sexual que alguém esteja sofrendo, como é que eu posso identificar, eu enquanto indivíduo, num processo, não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo esgotada, eu posso estar com burnout, mas eu posso também estar desenvolvendo outros tipos de transtorno. Como é que eu vou identificar isso, né? Associar realmente esses sintomas ao ambiente de trabalho. Sim, a grande dificuldade ainda é o preconceito, né? Mas dentro do que você está falando, você perguntou, é exatamente porque o indivíduo ele tem as pressões e também tem aquele medo que a gente falou lá no início, né? Porque às vezes é uma dependência pelo trabalho, é a dependência financeira, é pagar as contas, que também já é uma pressão que já vem de fora e que, consequentemente, às vezes as pessoas elas deixam a doença se intensificar, por isso que chega nesse esgotamento geral e crônico, e aí é onde exatamente não tem mais o paliativo, né? Então, assim, a início, quando você percebe, você tem essa consciência psíquica, você procura, né, ajuda, né? Que é muito importante entender isso, não só o que é, né? Mas se eu não entendo, eu preciso procurar um profissional capacitado e que vá me dar um suporte. E aí, necessariamente, né, você precisa de uma ajuda psicológica para que o profissional ele te oriente. Né? E, assim, eu vou falar de um índice que eu tenho, né, consequentemente, no meu trabalho, né, diariamente, e que as pessoas vêm já com o esgotamento no extremo, porque muitas vezes ele não teve a coragem de expor ou de pedir ajuda exatamente pelo medo de perder o trabalho, né? Ou porque, às vezes, a própria empresa ela não dá esse auxílio, né, esse apoio. Então, a tendência é que o problema ele vá se intensificar e quando a pessoa muitas vezes vai procurar, quando ele não tem essa informação, ele já vem nesse limite, decorrente de uma depressão, né, o transtorno de ansiedade, que é o primeiro sinal, muitas vezes, depois desse estresse. E aí é onde a gente tem cuidadosamente essa direção de chegar na síndrome de burnout. Mas antes disso tem outros sintomas, que às vezes o próprio profissional ele não entende. Mas é aquele profissional, por exemplo, que ele já não tem o mesmo empenho, a mesma dedicação de estar no trabalho, de sair de casa para o trabalho, né? Eu escuto muitos relatos de dizer, quando chega no domingo, eu já estou mal, né? Eu chego a não querer sair da cama. Esses são os relatos mais comuns, que é onde a gente vai intensificar. Mas por quê? Eu acredito que isso se confunda muito também com o cansaço, né? Exato. Nossa, eu estou muito cansada. Eu estou cansada, trabalhei demais. E aí você não vai entendendo o processo pelo qual a sua mente, né? A sua mente ela está passando. Você vai sempre associar um cansaço mesmo físico, aquela moleza, às vezes acha que está adoecendo. Eu acho que meu corpo está querendo gripar. A gente sempre fala assim, né, Nicole? Exatamente. E doutora, por exemplo, né? Existe a psicologia, no caso, a atuação consegue, por exemplo, dar um atestado para diminuição na carga do trabalho, um afastamento de alguns dias, porque, por exemplo, acontece diretamente no ato de trabalhar, no ato de conseguir a sua renda. Então, como eu posso me tratar ao mesmo tempo que eu ainda continuo trabalhando? Sim, diante dessa avaliação e, consequentemente, do diagnóstico, a gente precisa, muitas vezes, da ajuda do psiquiatra, né, para que a condição orgânica do paciente, do trabalhador, também seja avaliada e, a partir daí, fazer essa conduta, né, até onde ele ainda tem condição de voltar mesmo em tratamento, ou, nessa avaliação, também entender que ele não tem mais condições de voltar com aquele trabalho, é onde a gente solicita o afastamento, de acordo com cada empresa, né, porque tem empresa que realmente dá esse apoio, esse suporte, mas a grande maioria ainda não dá. Então, assim, diante da nossa avaliação enquanto profissional, enquanto equipe, a gente percebe a importância, muitas vezes, de ter que afastar esse paciente para que ele se trate no ambiente doméstico, né, junto com a sua família, incluindo outras terapias, não só a psicologia, nem a fármaco, né, que é com a psiquiatria, mas, inclusive, incluir outras atividades, que muitas vezes eles não têm, exatamente por falta de tempo. E aí, só fazendo um gancho com o que a Natália falou sobre o cansaço ele é o primeiro gatilho, né? Que, assim, a gente traz isso como uma resposta, mas que necessariamente a gente desvia para outros focos.
Estou cansada, não dormi bem, né? A insônia é outro fator. Então, tem vários sintomas que o paciente ele começa a apresentar. E só a partir realmente dessa avaliação multiprofissional é que a gente entende até onde o limite que o paciente tem para aquele retorno ou para permanência no trabalho. Importante, então, ouvinte, você que está nos acompanhando a nossa entrevista, né, com a doutora psicóloga, a doutora Daniela, se perceber, né, se observar, perceber os sintomas, se esses dias cansativos eles se prolongam mais do que o normal, procurar uma ajuda psicológica, procurar uma conversa, tentar entender para que não chegue no seu limite e seja mais complicado, né, Nicole? Mais difícil de reverter. Então, é uma conversa extremamente importante. Essa semana, como a gente falou no início, né, em alusão ao Dia do Trabalhador, teve o feriado do Dia do Trabalhador, que apesar de ser o Dia do Trabalhador, muita gente trabalhou, então não foi todo mundo que descansou, né? Então, tem todas essas questões que a gente precisa levantar e estar sempre em alerta, porque o mundo hoje, ele exige muito da gente, ele exige que a gente tenha uma carga de trabalho muito maior do que muitos anos atrás. Então, é essa percepção, é esse cuidado que a gente precisa ter para poder não chegar no nosso limite, né? Exatamente, Natália, não precisar de um afastamento, né? E tudo com as redes sociais piora 1000 vezes, porque anteriormente saíamos do trabalho, o nosso chefe não ligava para nossa casa para poder cobrar algo, e hoje tá tudo ali na palma da mão. E olha, doutora, queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente no Jornal da Manhã, ao ponto que eu deixo o seu espaço para as considerações finais. Certo, eu que agradeço, meninas, pelo convite e reforçar da importância de que a gente precisa quebrar esse tabu de falar sobre a saúde mental ainda, inclusive porque a gente percebe pelos dados o quanto isso vem crescendo e o quanto vem acometendo problemas para as pessoas, não só individualmente, né, mas no sentido de que a gente precisa prevenir, e essa prevenção ela vem a partir desse olhar, né, do auto-olhar e, consequentemente, de como eu vou lidar com isso. Então, o que eu deixo exatamente, né, aqui é reforçar a importância desse olhar, desse cuidado, do autocuidado. Então, saúde mental é muito mais importante, né, do que o trabalho, muitas vezes, porque se eu não estiver bem, eu não vou produzir. E se eu não produzo, eu não vou servir para aquele trabalho. Então, procurar ajuda é importante. E, claro, né, adequar outras atividades que também faz parte do bem-estar, e isso que é saúde, né? É o bem-estar mental e social e no coletivo. Exatamente, doutora, muito obrigada mais uma vez. Essa foi a doutora Daniela Maria, que é psicóloga, e eu queria agradecer também pela semana, né, aqui junto aos meus companheiros, Natália Barros, aqui na técnica o Cláudio Stone, o Mailson Franklin, que esteve com a gente hoje aqui no estúdio, João Mouzinho, e a você, querido ouvinte, que passou essa semana juntinho aqui no Jornal da Manhã. Natália, até segunda-feira. Tchau, tchau, ouvinte. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.